Muitas notícias para você, torcedor tricolor que acompanha a Central Fluminense. Seja muito bem-vindo. Tenho 4 notícias importantes. Inclusive, empresário que quer investir 300 milhões. É isso aí, vou trazer essa informação completa para você, então fique até o final comigo. Também vou trazer Fluminense posta em redes sociais reunião com a Comebol e o Boca Juniors. Também André pode jogar de zagueiro contra o Bragantino. Vou te explicar por quê. John Arias encarou uma logística pesada para jogar no Fluminense, pelo Fluminense na quinta-feira. Então, vou trazer todas essas informações para você. Você já me conhece. Depois da vinheta, conto tudo para vocês. Para tudo que você está fazendo assistindo esse vídeo, verifica se você já é inscrito na Central Fluminense, verificou, não é, se inscreveu, show de bola. E aqui agora, deixa o like, que é muito importante para o engajamento aqui do canal, esse vídeo alcançar mais tricolores, ficarem muito bem informados com o nosso trabalho aqui de todos os dias, trabalho sério, trazendo todas as notícias do Fluminense num só lugar, e já vai comentando aí da onde que você está assistindo a gente, para a gente mandar um abraço em vídeos futuros. Vamos lá, começar com as informações aqui. Vou compartilhar na tela com vocês, porque teve encontro, né, do Fluminense lá na Comebol. Fred e Mário Bittencourt viajaram ao Paraguai. O Boca enviou o seu presidente e o Riquelme também. O Riquelme não é o presidente do Boca, é o vice-presidente, mas ele está sempre nessas reuniões importantes de futebol do Boca Juniors, tá certo? O Fluminense publicou aí, né, o presidente Mário Bittencourt e o vice-presidente do Boca, Juan Román Riquelme, né, como a gente não conhecesse, e o presidente, claro, da Comebol, Alejandro Domingues, participaram de reunião no Paraguai antes da final da Libertadores do dia 4 de novembro. Galera, atenção! Preciso lembrar para vocês têm noção que está faltando 2 semanas? Hoje é sábado. Faltam 2 semanas para a glória eterna, meus amigos. E serão 2 semanas de muita ansiedade e bem longas, né? E também participaram do encontro outros dirigentes, né? O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que teve aquela treta lá do Flamengo, acabou que ele adiou o jogo, né? Acabou com a discussão. E o da AFA, Cláudio Tapia, que seja uma grande decisão no Maracanã, escreveu o Fluminense. O Mário Riquelme e o presidente da Comebol também gravaram um vídeo, né? Postaram nas redes sociais. Não vou colocar aqui por causa dos direitos de imagem. A Comebol é muito rigorosa, né, com isso, e pode derrubar o nosso canal aqui. E a gente já teve alguns problemas de copyright aqui, a gente não quer mais, mas enfim. Gravaram um vídeo, está na plataforma aí, nas redes sociais oficiais da Comebol. Você depois pode conferir no Instagram ou lá no Twitter. Mas Fluminense fez lá a reunião com a Comebol e o Boca Juniors, acertando os últimos detalhes para a grande final. Beleza? Então vamos continuando aqui com as nossas informações, com as nossas notícias. Vamos falar de André, meus amigos, porque o Fernando Diniz na coletiva, né, respondeu, né, se o André pode começar na zaga. Ele falou que já pensou em começar com o André na zaga, mas não é a opção de origem. Se ele achar que é conveniente, importante no momento, ele pode iniciar uma ou outra partida. Por que eu estou trazendo essa informação aqui? Amanhã, domingo, o Fluminense vai jogar diante do Bragantino em São Paulo. O Fluminense está com inúmeros desfalques na zaga. Vitor Mendes e Manuel, nem preciso falar, né? Já são 2 aí que estão afastados há bastante tempo. Felipe Melo foi expulso, o Nino está machucado. Então são 4 desfalques, 2 certos e 2, né, podemos dizer, de última hora. E o Thiago Santos, que poderia também ser uma possibilidade na defesa, já que ele jogou como zagueiro contra o São Paulo, também foi expulso contra o Corinthians, você lembra bem. Então, a gente só tem um zagueiro para jogar amanhã, que é o Marlon. Quem vai fazer a dupla com ele? André? Felipe? Andrade? Fica essa dúvida aí. E eu tenho um palpite, não é informação,
que há uma possibilidade enorme do André começar como zagueiro amanhã, diante do Bragantino. É um palpite, não é informação, a gente vai ver aí o último treino do Fluminense, como que será, mas provavelmente a gente tem uma grande chance de ver o André começando como zagueiro, né? Ainda não aconteceu. O André começando como zagueiro e a gente fica de olho, até porque vai ser por necessidade, não vai ser nenhuma invenção do Fernando Diniz. O André faz isso com frequência, né, de jogar na zaga no segundo tempo quando o Fluminense precisa amassar o adversário. Funcionou na maioria das vezes, mas é claro, eu tenho a opinião que o André, não, fora do meio-campo, a gente perde um pouco dessa força no meio, né? O vigor, a vitalidade do André. É importante, às vezes, botar ele na zaga para fazer esse tipo de coisa, mas eu ainda acho que ele faz muita falta no meio-campo. Mas diante dessas possibilidades, desses desfalques, é até natural o Fernando Diniz utilizar o André desde o início contra o Bragantino, né? Uma situação bem específica, mas também tem um garoto, Felipe Andrade, que entrou mais como lateral, né? Ele entrou mais para fechar a lateral em certos jogos e até um tempinho que ele não entra também. Então, eu acho que o André é o grande favorito. Até porque o David Braz tá machucado também, né? Eu esqueci de falar do David Braz. O David Braz tá lesionado, ele machucou o joelho e já tá bastante tempo fora. Então, a grande possibilidade do André ser titular como zagueiro diante do Bragantino. E antes de falar as duas últimas notícias, meus amigos, vou mandar um abraço para a galera que tá comentando aí, né? Tá sempre conosco, comentando, deixando o like, acompanhando os vídeos da Central. Um abraço para o Salles, de Doutor Severiano, Rio Grande do Norte, para o César Neves, de Sorocaba, Rio de Janeiro, para o Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, e para o Walter Mendes, que é muito assíduo aqui no canal, está sempre comentando. Você que também acompanha o canal, não quer revelar de onde que você está assistindo? Beleza, comenta aí que a gente vai mandar um abraço para a galera que é bastante assídua também aqui no nosso canal. Um abraço, um beijo especial para vocês. Beleza? Então vamos continuar com as informações aqui. Porque o John Arias, meus amigos, encarou uma logística pesada para jogar pelo Fluminense na quinta. Após defender a seleção colombiana nas eliminatórias, o John Arias viajou em 2 madrugadas para chegar a tempo, né? Foi desgastante para ele jogar pelo Fluminense. Após ele jogar no Equador pela seleção colombiana na última terça, pegou um avião rumo ao seu país e outro para o Rio de Janeiro, na madrugada de quarta para quinta. Chegou no Rio entre 8 e 9 de quinta, pouco mais de 12 horas depois foi comunicado pelo técnico que entraria no intervalo da partida. Ele acabou sendo importante, né? Ele entrou bem e fez o gol do empate, né? Quando o cara é bom, né? Quando o cara é craque, não tem jeito. Ele acaba fazendo a diferença, tá certo? A sua rotina tem sido regrada com contato com o preparador físico quando sai do CT, Carlos Castilho, né? Nutricionista, massagista e até quiroprata. Não foi a primeira vez que atuou pelo clube no intervalo após a passagem para a seleção. Beleza? Então é isso, meus amigos. Essa informação do John Arias foi uma rotina desgastante. Viajou em 2 madrugadas para estar jogando pelo Fluminense. Isso que é ter responsabilidade, isso que é ter amor pelo clube, né? Amor pela profissão, fazer esse esforço para ajudar seus companheiros, espírito de equipe, né? Isso é maravilhoso nesse elenco do Fluminense. A última notícia, né? E não menos importante, muito pelo contrário, vou compartilhar na tela aqui a imagem desse cidadão. Ele é um empresário paulista chamado Richard, eu não sei se é do Bois ou Dibois, tá? Eu vou no Dibois porque parece um sobrenome francês aqui, ó. Vamos lá, aqui eu tenho que adivinhar às vezes a língua que tem que falar. Mas vamos para o que importa aqui. Esse empresário paulista deseja assumir o Maracanã. É o plano de Richard, vou falar de Boa, o sobrenome dele, que é dono lá, né? Dono, gestor da Arena BRB em Brasília, da Arena de Brasília.
né? O estádio Mané Garrincha, a empresa Arena 360, ele é dono e ele quer também assumir o Maracanã. Informação do jornal O Globo, tá certo? Presidente do grupo Arena 360, empresa controladora do Mané de Garrincha em Brasília, garante ter a capacidade comprovada para investir cerca de 300 milhões em obras de reformas e melhorias em todo o complexo do Maracanã. Ele trabalha com empenho à espera do tão demorado edital de licitação a ser liberado pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Ele já está há 4 anos de gestão lá em Brasília, numa praça sem grandes atrativos. O grupo quer mostrar no Rio a sua expertise no negócio. Ele tem orgulho de ter transformado o Mané Garrincha numa arena funcional e lucrativa, tanto para o futebol quanto para os shows e outros eventos. Entrará firme na disputa pelo arrendamento do Maracanã. Em conversa com a coluna do Globo, do Boys de Boar acha possível gerir o estádio concessão a um preço acessível para os clubes, gramado natural padrão FIFA para os times e conforto para os espectadores, né? Segundo ele, a ideia é escalonar os jogos com maior número para a dupla Fla-Flu, os permissionários provisórios, abrigando o Vasco e até o Botafogo. A expectativa, né, a perspectiva do grupo da Arena 360 é entregar 80 partidas por ano, afora shows e outros eventos, sem ferir a razão maior do equipamento, que, na opinião do Richard, o diferencial da oferta que concorrerá com as propostas da dupla Fla-Flu e da 77 Partners. Tá certo? Então, Fla-Flu, a dupla, terá uma briga forte aí, porque vai ter gente do ramo querendo assumir o Maracanã, mas o empresário garante que né, não vai deixar de ter jogos no Maracanã. Os números de jogos serão maiores para a dupla Fla-Flu, até a expectativa é ter 80 jogos por ano na gestão, né, numa possível gestão da Arena 360, mas abrigar também jogos do Vasco e do Botafogo, beleza? Então, de olho, vamos ficar de olho nessa licitação do Maracanã, porque tenho certeza que a Arena 360 não é a única a querer ter o Maracanã, né, querer a concessão do Maracanã. Então vamos ficar de olho, mas é muito importante essa notícia. O amigo já chegou aí com uma lote na mão. Garante que tem 300 milhões para investir no complexo do Maracanã. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações. Maracanã deverá ter disputa intensa nessa próxima concessão. Fluminense vai ter uma disputa fortíssima aí contra a 77, a Arena 360 e outros concorrentes que devem aparecer até lá. Deixe seu comentário aí sobre as informações, deixa o like, ative as notificações. Espero que você tenha ficado muito bem informado. Valeu, até a próxima, tamo junto.